Olá, turma! Essa é a nossa segunda aula sobre flora normal do homem. Nesta segunda aula, eu irei mencionar sobre a microbiota que é encontrada nas diversas regiões do corpo. Em relação à microbiota normal da pele, a nossa pele ela é colonizada por milhares de bactérias. Até mesmo isso se justifica pelo fato da pele ser o nosso maior órgão e também da pele ser um órgão mais exposto. Existem cerca de aproximadamente 30 tipos diferentes de micro-organismos e eles são localizados superficialmente, por exemplo, nos folículos pilosos, nas glândulas sudoríparas e sebáceas. Eles são muito mais concentrados, esses micro-organismos, nas áreas úmidas e quentes do corpo, como nas axilas e nas virilhas. Bom, predomina o gênero, que são justamente os cocos gram-positivos, ou seja, as bactérias que são gram-positivas, como por exemplo o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus epidermidis. Bom, o Staphylococcus aureus ele é muito comum, principalmente nos profissionais de saúde, e eles são agente etiológico de infecções que são bem agressivas. Quanto ao Staphylococcus epidermidis, eles são também bem proeminentes, e é uma microbiota que compõe a pele, e também nós somos colonizados pelos streptococcus, sobretudo os streptococcus pyogenes. Quanto aos bacilos, nós temos o Corynebacterium e o próprio Neobacterium. Bom, quanto aos estafilococos, nós teremos uma aula que vai detalhar um pouco mais sobre essa família. Bom, quando há um desbalanço do sistema imunológico, o Staphylococcus aureus ele pode ocasionar uma patologia chamada de impetigo bolhoso. O impetigo bolhoso ele é uma infecção mais localizada. Além disso, o Streptococcus pyogenes pode causar escarlatina. Bom, os estafilococcus como todos são bactérias uvíparas, ou seja, você pode encontrar em vários lugares. E a principal forma de transmissão se dá através do contato, ou seja, o contato que uma pessoa tem com a outra. Por isso que é importante a lavagem das mãos, a lavagem correta das mãos, principalmente para aqueles que são profissionais de saúde, onde esses profissionais muitas vezes atendem pessoas que eles estão em contato com pessoas que apresentam infecções, principalmente pelo Staphylococcus aureus. Então, os profissionais de saúde são infectados, ou então os profissionais de saúde estão infectados e vão entrar em contato com uma pessoa que já está hospitalizada, pode infeccionar essas pessoas e também pode infeccionar seus familiares. Quanto à microbiota normal do ouvido, bom, o ouvido médio e o ouvido interno, eles são estéreis, mas o ouvido externo e o canal auditivo, ele contém os mesmos tipos de micro-organismos que são encontrados no interior ou na superfície de regiões úmidas, como boca e nariz. Por isso que é muito comum, por exemplo, quando uma pessoa apresenta alguma inflamação, por exemplo, na garganta, até mesmo pode afetar o ouvido. E um exemplo muito
muito comum também de um micro-organismo que habita a região do ouvido externo são os estafilococos. Bom, e a microbiota normal da cavidade oral e das vias aéreas superiores? Bom, como eu mencionei anteriormente, a região das vias aéreas superiores, a microbiota, ela é diferente tanto numericamente quanto em termos de espécie, comparado às vias aéreas inferiores. E a nossa cavidade oral também ela é rica e bastante diversificada. A nossa cavidade oral já é a nossa primeira porta de entrada do trato digestivo e acredita que a nossa saliva também ela é rica em bactérias. A placa dental também é rica em bactérias. Os principais gêneros da cavidade oral são os estafilococos, streptococcus, Neisseria, bacteroides, actinomicetos, por exemplo, os treponemas, e o resto de alimentos na superfície entre os dentes, eles são ricos em meio nutrientes, crescimento e que possibilita assim o crescimento de bactérias. Além das bactérias, a nossa cavidade oral também apresenta fungos, por exemplo, cândidas, né? Que em crianças pode ocasionar o mais conhecido sapinho. Bom, e quando não se tem o devido cuidado em relação aos dentes, em relação à escovação, essas bactérias elas podem formar uma estrutura que a gente chama de biofilme. Por exemplo, quando você não tem o costume de escovar os dentes logo após uma refeição, se você passar na língua, né, sobre os dentes, você vai perceber uma estrutura que parece uma crosta. E essa crosta é justamente devido à presença desses biofilmes. Esses biofilmes que são produzidos pelas bactérias vai permitir a adesão dessas bactérias ao local que ela está colonizando e também a adesão de uma bactéria com a outra. A microbiota normal do trato respiratório, por exemplo, o superior, que envolve as fossas nasais e garganta, como a faringe, são regiões úmidas e quentes. Então, o nariz ele é colonizado principalmente, mais uma vez, por estafilococos e por um outro gênero, que são os Corynebacterium. E os brônquios inferiores e os alvéolos, eles podem ser colonizados em infecções, por exemplo, pelos Staphylococcus epidermidis, pelos Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, que pode causar justamente a pneumonia, isso em casos de infecções, pelo Haemophilus influenza, Klebsiella e outros. Bom, quanto à microbiota normal da conjuntiva, é necessário ressaltar, gente, que a produção de lágrimas, o suco lacrimal, ele apresenta enzimas, que são lisozimas, que são úteis para poder quebrar a parede de bactérias, de patógenos que possivelmente, uma vez ali colonizados, podem causar algum problema. Então, a superfície externa do nosso olho, ela é lubrificada e ela é limpa e protegida pelas lágrimas, também protegida de muco e de sebo. Mas existem algumas bactérias que elas são comuns, por exemplo, Staphylococcus, Streptococcus, mas que quando acontece algum desequilíbrio no sistema imunológico, elas podem causar patologias, como por exemplo
a conjuntivite, né? Que é a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. A conjuntivite, ela pode ser causada por reações alérgicas a poluentes ou substâncias irritantes, como poluição, cloro de piscina, por vírus, por bactérias. Além disso, o dito tersol, né? Ele também é uma pequena infecção de uma glândula sebácea que é causada por bactérias. Quais são essas bactérias que vão causar inflamação na conjuntiva? Vai ser justamente os streptococcus e os estafilococcus. Bom, quanto à microbiota normal da vagina, ela pode variar de acordo com a idade, pH e secreção hormonal. Como foi falado na aula anterior, a microbiota de uma mulher que está em menopausa é totalmente diferente da microbiota de uma jovem, por exemplo, que tem 20 anos. Além desses tipos de bactérias mencionados, como lactobacilo, corynebacterium, staphylococcus e escherichia, também é possível encontrar no trato genital feminino fungos, por exemplo, a cândida. Também é possível encontrar Streptococcus agalacti. Sobre essa espécie em especial, quando ele está presente, por exemplo, na flora normal do trato genital, ele pode causar problemas no parto e também pode causar doenças gravíssimas no recém-nascido. Por isso que no final do pré-natal é feita uma coleta de material vaginal e caso ocorrer a presença desta bactéria, é feito um tratamento com essa mulher que está grávida. Quanto à microbiota normal da uretra, é possível encontrar novamente Staphylococcus aureus de forma um pouco irregular, mas proeminente Staphylococcus epidermidis, Streptococcus, eles são muito comuns, alguns bacilos, Corynebacterium, algumas outras também que são gram-negativos, como Escherichia coli, que são os mais comuns. Bom, é importante ressaltar que a uretra do homem é muito mais extensa do que a uretra da mulher, fazendo assim com que as mulheres sejam muito mais suscetíveis a infecções do trato genito-urinário. Quanto à microbiota normal do intestino, o nosso intestino, a flora do trato gastrointestinal é muito rica e acredita-se que nós tenhamos um número muito superior a micro-organismos comparado, por exemplo, ao número de células que formam os nossos órgãos e tecidos. E esse ambiente ele é composto principalmente por bactérias do tipo gram-negativas, e a nossa flora estomacal apresenta algumas bactérias que são tolerantes ao ácido, visto que a região estomacal é uma região muito inóspita devido à presença do ácido clorídrico, e também é habitado por lactobacilos e H. pylori. Bom, muito tem se falado sobre os lactobacilos, mas que grupo de bactérias são esses? Bom, os lactobacilos, eles oferecem a seguinte vantagem, que você pode adquirir ele através da alimentação. Devido a isso, eles podem chegar vivos no aparelho digestivo e uma vez no intestino, esses micro-organismos eles se reproduzem com grande rapidez e ainda criam um ambiente propício para que outras bactérias benignas possam se estabelecer ali. Além disso, os lactobacilos, eles sintetizam parte das vitaminas do complexo B e podem ser encontrados, por exemplo, no iogurte,
no leite da vaca que acabou de sair, mas ele não é encontrado, por exemplo, no leite pasteurizado, que você encontra, por exemplo, no supermercado. E, genericamente, esses produtos que têm o lactobacilo, eles são conhecidos como probióticos. Bom, quanto aos efeitos benéficos e nocivos dos componentes dessa flora do trato gastrointestinal, bom, eles são regularmente benéficos quando na presença de lactobacilos, streptococcus lácticos e particularmente as bifidobactérias, que colaboram para o bem-estar do homem. Apresentam atividade benéfica, principalmente porque elas podem aumentar as defesas imunológicas. As nocivas, como por exemplo, existem aquelas que produzem toxinas ou o ácido sulfúrico, que dá aquele desconforto intestinal, causando a dita flatulência. Tem aquelas também que são as proteobactérias ou salmonelas. E o impacto da dieta sobre a microbiota intestinal está justamente porque a dieta que é rica em gordura, ela causa a redução de alguns tipos de bactérias. E em mulheres grávidas, o número de bacteroides, eles foram associados com o aumento dos níveis, por exemplo, de HDL, de ácido fólico e baixos níveis de hormônios. Enquanto a microbiota intestinal das crianças, as quais, ressaltando que essa microbiota intestinal, ela vai se formando, no decorrer da vida, o desenvolvimento do peso normal está relacionado, por exemplo, ao número de Staphylococcus aureus e a um maior número de bifidobactérias em relação às crianças, por exemplo, que apresentam excesso de peso. Então, já há uma correlação bem evidente em que, quanto à obesidade e à microbiota. Bom, quanto à patogenicidade, quando há uma desregulação dessa microbiota, elas podem causar, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, como a colite, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. E essa doença, ela é multifatorial, de modo que ela depende de fatores ambientais, depende também da suscetibilidade genética, ou seja, se você tem algum histórico familiar, isso predispõe também, e também a resposta imune, claro. Bom, a colite ulcerativa, ela é uma doença muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, na região do Canadá, assim como também em alguns países europeus. Apresenta uma baixa incidência, mas acredito que essa baixa incidência seja devido à subnotificação no Brasil. Bom, aqui estão as referências, da aula, e aqui é uma sugestão de artigo para vocês poderem ler, e aqui é uma atividade para vocês responderem.